Olá, sou o professor Luciano Vargas, sou também engenheiro de segurança do trabalho. Nesta aula, iremos conhecer os riscos existentes nos serviços de limpeza e conservação e como fazer para que os nossos trabalhadores possam desempenhar suas funções com segurança. Os serviços de limpeza e conservação são realizados em pisos, paredes, portas, janelas, cortinas e persianas, parapeitos e soleiras, móveis e utensílios, equipamentos e instalações. O pessoal da limpeza e conservação pode também realizar pequenos reparos. Essas atividades podem ser realizadas em ambientes fechados ou abertos, com o uso de instrumentos e meios auxiliares manuais e de equipamentos elétricos e mecânicos. Cada instrumento, ferramenta ou equipamento tem seu potencial de risco que precisa ser conhecido por todos, principalmente pelo pessoal de limpeza e conservação. É comum também o pessoal da limpeza manusear produtos químicos, como ceras líquidas ou semissólidas, detergentes, sabões, diluentes e solventes, cada um também com seu risco inerente. Primeiro, vamos ver os riscos mais comuns nos serviços de limpeza e conservação e as principais causas de acidentes. Em geral, o trabalhador está sujeito a ruídos e vibrações, poeiras, fungos, mofos, calor, cortes e quedas, choque elétrico, prensagem de dedos, mãos e pés. Outras vezes, os acidentes acontecem por falta de supervisão no trabalho, falta de proteção coletiva e até por brincadeiras e improvisações. Os trabalhadores acabam por sofrer acidentes em decorrência do manuseio frequente de equipamentos elétricos, extensões e pela falta de sinalização de partes móveis dos equipamentos, falta de treinamento e intoxicações provocadas por manuseio de produtos químicos. Ou ainda, choque por contato acidental com a corrente elétrica. O trabalhador também está sujeito a quedas de escadas ou rampas. A maior parte dos riscos associados ao trabalho em limpeza e conservação podem ser eliminados ou atenuados com a adoção de medidas coletivas, ou seja, aquelas que devem ser providenciadas pela chefia imediata ou pelo supervisor, tais como limitar a circulação de pessoas nos locais onde estão sendo realizados os serviços, instalar e manter os equipamentos de proteção, sinalizar adequadamente. Outra ação importante para prevenir os acidentes é o treinamento das pessoas, dos trabalhadores, que é o que basicamente estamos fazendo aqui. O empregador deve procurar conscientizar os trabalhadores dos riscos existentes e prepará-lo para exercer sua função com segurança. O uso dos equipamentos de segurança de uso individual, os famosos EPIs, equipamento de proteção individual, também ajudará a proteger o trabalhador. Nos serviços de limpeza e conservação, os equipamentos de uso mais comum são luvas de borracha, óculos de proteção, máscaras antipoeiras, botas de borracha, aventais e protetores de ouvido. O trabalhador deve ser treinado para o uso correto dos EPIs e responsabilizar-se por sua manutenção. Um EPI limpo e em boas condições é a garantia de proteção. De nada adianta um EPI danificado ou uma luva desgastada, suja e mal conservada. Também de nada adiantará o EPI ficar pendurado no pescoço ou dentro do armário. Os principais problemas ocorridos em limpeza e conservação são as dores nas costas e nos membros superiores e inferiores, devido principalmente à repetição de movimentos. São frequentes também, como já foi dito, as quedas de escada, choque elétrico, lesão em mãos devido ao manuseio de produtos de limpeza e umidade. Vamos ver com mais detalhes os cuidados que devemos ter ao trabalhar em limpeza e conservação. Primeiro, a equipe ou o próprio trabalhador deve sempre, antes de iniciar os serviços, verificar que tipo de sujeira se acumulou no local e qual a melhor forma de iniciar, levando em conta a direção do vento, se em ambiente aberto. No caso de ambiente fechado, ver se há necessidade de promover a abertura de janelas para arejar o local. Visto isso, informar ao supervisor que produtos especiais irá usar. Se for necessário, sinalizar o local para evitar que terceiros venham a sofrer alguma queda. Verifique se os equipamentos elétricos existentes no local estão desligados e busque identificar os riscos existentes no ambiente. Antes de iniciar, o trabalhador deve inspecionar os instrumentos, ferramentas e equipamentos.
ver se está funcionando perfeitamente e se os elementos protetores estão devidamente montados e as chaves são seguras. Inspecionar também os EPIs, ver o estado geral das extensões. Qualquer alteração no equipamento, desligar e avisar a manutenção ou a chefia. Não retirar peças de proteção das correias e polias. Usar o equipamento correto para a operação, não improvisar ou fazer brincadeiras. As ferramentas mais comuns em limpeza e conservação são vassouras e escovões, rodos, baldes, escadas, carrinhos, sinalizadores de perigo de piso escorregadio. Os equipamentos manuais mais usados são lavadora de jato de água, enceradeiras e aspiradores de pó. Mesmo com potencial pequeno de risco, são necessários cuidados especiais com esses meios auxiliares e equipamentos. É importante conhecer os riscos existentes nesses equipamentos e estudar a fundo o manual de operação fornecidos pelos fabricantes. Pessoas não habilitadas não devem fazer uso desses equipamentos. Nos serviços de conservação, além da sinalização, às vezes é necessário solicitar o apoio do setor de elétrica para desligar circuitos para evitar acionamento indevido durante o serviço. Não deixar os instrumentos e ferramentas espalhadas pelo chão. Evitar que se acumule poeira e outros materiais num só local. À medida que for promovendo a limpeza, ir acondicionando a sujeira em sacos e lixeiras apropriadas, separando o que for material reciclado, dando o destino correto para cada um. Especial cuidado deve ser dado às vidrarias. Por último, recomendamos o uso de roupas adequadas ao trabalho, evitando mangas frouxas. O tecido deve ter resistência adequada às operações. Cuidados especiais também devem ser adotados quando do uso de escadas ou plataformas auxiliares de trabalho. As escadas de mão devem ser sempre inspecionadas antes de serem usadas. Tome cuidado ao transportar a escada, mantendo-a sempre mais alta na parte da frente e em trechos de encontros de corredores. Ao abrir e fechar as escadas, cuidar para evitar a prensagem dos dedos. Verifique se a escada está bem posicionada e estável antes de subir. Apoie-se sempre em 3 pontos, 2 mãos e um pé ou 2 pés e uma das mãos. Use a outra mão para fazer o serviço e as duas quando o serviço exigir, redobrando a atenção e o equilíbrio na escada. Evite realizar serviços em escadas em lugares isolados sem que tenha alguém por perto para ajudar em caso de queda acidental. Desça e mude a escada de local para alcançar mais longe. Não brinque, não deixe objetos e ferramentas sobre a escada ao movimentar a mesma. Não usar escadas de abrir como se fossem escadas de apoio. Durante e após o período de trabalho, lavar bem as mãos e o rosto. Não se alimentar no local de trabalho, tomar água regularmente. Fazer aquecimento antes do início da jornada de trabalho e alongamentos nos períodos de descanso e ir regularmente ao médico do trabalho. Com esse e outros cuidados, o trabalhador realizará suas tarefas com maior segurança, proporcionando maior qualidade e produtividade no serviço. Trabalhar de forma segura garante também maior qualidade de vida ao trabalhador, mais tranquilidade para a sua família, que sabe que seu ente querido desenvolve suas atividades em um ambiente seguro. E lembre-se, trabalhe com segurança e cobre dos seus colegas que façam o mesmo.